E olha só, o pastor Silas Malafaia foi abordado pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira, quando ele voltava então de uma viagem a Lisboa iniciada no dia 6, né? Agentes cumpriram determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou busca pessoal e apreensão de celulares. Um telefone também foi recolhido. Malafaia foi levado para a delegacia da Polícia Federal no aeroporto, onde prestou depoimento. Segundo a decisão, ele está proibido de deixar o país, deve entregar todos os passaportes, na realidade já foram apreendidos, né? E não pode ter contato com Jair Bolsonaro, nem Jair, na realidade, e o Eduardo Bolsonaro, nem por intermédio de terceiros. A investigação aponta o pastor como suspeito de liderar uma tentativa de coagir ministros do STF a suspenderem a ação penal contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. A defesa de Malafaia ainda não se pronunciou. A Polícia Federal obteve mensagens e áudios do celular de Jair Bolsonaro em que o pastor Silas Malafaia xinga o deputado Eduardo Bolsonaro, chamando de babaca, idiota, inexperiente e estúpido. As declarações foram feitas em 11 de julho e estão relacionadas à maneira como Eduardo divulgou tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. As declarações do pastor integram o material que baseou o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro por coação a autoridades no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. E aí a gente tem, então, esse áudio do pastor Silas Malafaia. Vamos ver. E agora nós estamos vendo a Polícia Federal promover perseguição? Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui está caminhando para a venezuelização, onde o cidadão não pode criticar autoridades. Onde está isso na Constituição? É livre a manifestação de pensamento. E eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Muito pelo contrário. Isso, para mim, soa como algo em que eu vou me posicionar duramente, baseado na Constituição. Olha, eu tenho falado aqui rotineiramente que eu acredito e penso que decisões do STF ou a ação pessoal do ministro Alexandre de Moraes não deveria e não precisa e nem poderia ser uma questão de direita ou esquerda. Porque a gente está falando de um ministro que, inclusive, nem é de esquerda, teoricamente, né? Nem seria, ou não sei se é hoje. É isso, não quer esse trem para o nosso lado, não. Então, pode ficar, professor. Que tem tomado algumas atitudes e alguns outros também ministros do STF. Do mesmo jeito que uma coisa acontece hoje de um lado, pode acontecer de outro lá na frente. Então, analisar, inclusive, o comportamento e as decisões do ministro, minha opinião, né? Não deveria Mariana, ser uma coisa de direita ou de esquerda, né? Hoje em dia é perigoso dar opinião. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Opinião não é perigoso. Olha, mas o cara teve o passaporte apreendido. Eu nunca nem usei meu passaporte, então eu tenho que, pelo menos, usar uma vez para ser apreendido. Ele tá dizendo que ele tem direito à manifestação, opinião tem, mas não foi só isso que ele fez. O que ele fez? Se você observar todas as manifestações na Paulista, Copacabana, em outros lugares, ele foi muito mais agressivo, ao ponto de ter discurso de ódio e... Discurso de ódio é crime, professor? Inflar a população contra o Supremo Tribunal Federal e contra as instituições. Discurso de ódio é crime? Mas antes eu queria fazer um tributo rápido a Catalão. Eu morei em Catalão quando eu era adolescente, de criança para adolescente. Cheguei a treinar no craque de Catalão, estádio Genevino Evangelista da Fonseca. Morei no centro, bairro do Pio, setor Nossa Senhora de Fátima, Vila São João. Então, Catalão, cidade belíssima, é a principal Avenida 20 de Agosto. Só minha homenagem a Catalão, né? E para voltar para a pauta. Então, direito de expressão não é a mesma coisa de direito de agressão. Ele agrediu a quem? São coisas Qual foi a diferentes. agressão dele? Qual foi o crime de agressão que ele cometeu? A partir do momento que ele xinga... Xingar é agredir, professor? Chama um ministro do Supremo Tribunal, um juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal, de canalha. Isso é crime?
É crime. Isso é discurso Por quê? de ódio. Qual que é a tipificação penal Isso é desse discurso crime? de ódio. Discurso de ódio é crime? Você está incitando. Onde no Código Penal que está escrito lá sobre a criminalização do porque discurso de a partir ódio? do momento que Quem você... determina o que é crime no discurso de ódio ou não? O Alexandre de Moraes? Senhora presidente, presidente, é questão de ordem. Vai, eu estou no meu momento vai, de fala. fale. A partir do momento que você incita a população contra uma instituição, contra o ministro, você está... Por isso que um dos crimes dele que ele é acusado é de alterar o curso do processo. Porque a partir do momento que você infla a população contra o Supremo, levando descredibilidade, esse papo de perseguição política, chamando o próprio ministro, que o ministro está politizado. Ora, o PT foi contra o Alexandre de Moraes ser ministro, quando Michel Temer indicou ele. Foi contra, o PT foi contra. Quem foi a favor? A direita foi a favor. E ele passou também por toda uma sabatina de um Senado. Então é importante que entendamos isso. Evidentemente que a partir do momento... Você relembrou isso aí rapidinho? Vou até só dar um pause aqui rapidinho, porque você lembrou algo, vou até lembrar outro que a gente trouxe aqui anteriormente, em um outro dia, que os próprios alunos do ministro Alexandre de Moraes se pronunciaram e fizeram um abaixo-assinado para que ele não fosse nomeado ministro do Supremo, por conta, inclusive, das ações e decisões dele inconstitucionais e do posicionamento dele, que ia completamente de encontro à Constituição e também a suspeita de plágio nos textos dele. E lembrando, professor, que ele chegou a ser secretário de Segurança Pública, né? De qual governador? Geraldo Alckmin? Não me lembro. Em São Paulo? Se não me engano, foi Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, alguns. Que é vice-presidente de quem? Presidente do... Certo, que hoje em dia diz que não governa sem o Supremo Tribunal Federal, só para não querer vincular Alexandre de Moraes à direita, etc. Só para deixar isso muito claro. Lembrar que pode continuar, Geraldo Alckmin era do PSDB. E Michel, ele mesmo, o mesmo Geraldo Alckmin que diz que Lula está voltando à cena do crime e hoje está na cena do crime de volta lá, mas juntamente com ele. E Dilma Rousseff tinha como vice Michel Temer, ele sim que indicou lá. Então, Alexandre de Moraes, Dilma que é indicada a pupila do Lula, então só não joga Alexandre de Moraes pro nosso lado, pode ficar pro senhor, a gente não quer esse cara, não. Não, mas isso aí não tem como tirar. Lá no início, a direita foi a favor. Quem da direita foi a favor, professor? Quem foi contra foi exatamente a esquerda. Outro detalhe, nós não podemos, de forma alguma, colocar culpa em Alexandre de Moraes. Vale lembrar que Alexandre de Moraes não age sozinho. O Supremo Tribunal Federal, Mariana, Amanda, telespectadores, como diz Jorge Cajuru, meus amigos, minha gente, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser acionado. Nada disso parte dele. Parte de quem? Da Procuradoria-Geral da República, parte do Ministério Público. Não parte dele. E vão parar de colocar como o Alexandre de Moraes. Estão esquecendo dos outros 4 da primeira turma? Estão esquecendo dos outros 10 do Supremo Tribunal Federal? Alexandre de Moraes não é o CPF do Alexandre de Moraes. Nós não podemos agir assim. Alexandre de Moraes, ele age dentro de uma primeira turma, dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro de um Estado democrático de direito. Então não pode incriminar apenas Alexandre de Moraes. Isso é um erro, não parte dele. Ele é acionado. Vamos lá, a própria informação que foi lida aqui, Mariana, ela deixa muito claro que a Polícia Federal esteve no aeroporto, preparou ali uma emboscada, agora nas minhas palavras, para o pastor Silas Malafaia, a pedido, não da primeira turma, mas do ministro Alexandre de Moraes. Que era o relator, né? Exatamente. Você está vendo os vícios que a gente tem? O senhor falou assim, o Alexandre de Moraes não age sozinho. Quero resgatar algo da audiência aqui, que o professor falou, tem os excessos, a pessoa não pode incitar contra as instituições, não pode descredibilizar. Alexandre de Moraes instituiu no Brasil um crime que não está nem previsto no Código Penal, que é o crime de opinião. Então, atenção você, até brinquei com a Mariana. A depender da opinião que você der, se ela for contrária, se você questionar as urnas, o devido processo legal, assim como Flávio Dino já fez, hoje um ministro assumidamente comunista que está no Supremo Tribunal Federal, assim como o Lula já fez, assim como Dilma Rousseff já fez. Se você fizer isso hoje em dia, mas estiver no espectro político da direita, você pode sofrer busca e apreensão da Polícia Federal na sua casa, a pedido, a mando de, não da primeira turma, não do colegiado, mas do ministro Alexandre de Moraes. Aí você vai receber lá pelo menos umas 15 páginas escritas, eu já vi um desses, escrito assim, sob sigilo, sob sigilo, sob sigilo. Seus advogados não vão ter direito aos autos do processo, que é esse documento que vai você ter informação
do que aconteceu, do porquê que você está recebendo a polícia na sua casa, seus advogados vão ter que ir até Brasília solicitar ao gabinete do ministro uma cópia desse documento, porque ele não é nem disponibilizado para os seus advogados, professor, e esse é o regime do Brasil. E o ministro Alexandre de Moraes, como eu estava dizendo, ele instituiu o crime de opinião, do discurso de ódio que o professor colocou aqui. Acontece que discurso de ódio não é crime. Ou a não ser que a gente também vá penalizar pessoas que agradecem ao vírus, agradece a Deus pelo vírus da Covid, assim como Lula fez. Assim como que ele fala lá que uma cidade de Pelotas é exportadora de viado. Isso aí não é homofobia, não é discurso de ódio. Então a gente também tem que prender esse cara de novo por discurso de ódio. Ou discurso de ódio é seletivo. Qual que é o problema de você criminalizar a opinião? Porque algum grupo, Mariana, vai ter que dizer o que é certo e o que é errado. E eu só não acho, professor, que os ministros, que os políticos em geral têm capacidade de dizer isso. Porque os grupos, eles têm interesse. Se um determinado grupo está no poder, que é o que está acontecendo hoje, vai determinar o que é certo, o que é verdade, o que eu posso ou não falar, o senhor não concorda que isso abre precedente para que um dia o senhor também seja perseguido, que as suas opiniões também sejam caçadas? É isso que a gente não quer. Quem tem que determinar o que é verdade é o indivíduo é a menor minoria que existe. É o indivíduo que tem que ter condições de buscar, não é um político que tem que determinar. Esse inquérito, Mariana, só para fechar aqui, ele foi aberto em 2019, um inquérito de ofício, inquérito das fake news. Por como assim de ofício? Quer dizer que ele foi aberto com base no regimento interno, artigo 43 do Código lá do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que foi estabelecido, se eu não me engano, em 1980, professor, anterior à nossa Constituição. Quando a Constituição veio, tirou as prerrogativas do STF, Mariana, de fazer isso, porque passou essa condição de abrir inquérito, de investigação, para o Ministério Público Federal. O inquérito das fake news não teve início com o Ministério Público Federal. Então, esse é o principal vício que nós temos. Isso iniciou em 2019. Em 2020, foi mudado o entendimento. No decorrer do processo, para a gente ver os vícios, os atropelos que isso tem, no decorrer do processo, e desde então, centenas de outros inquéritos foram abertos. E não começou só não está só no Silas Malafaia, não. Pastores, como André Valadão teve suas redes sociais censuradas em 2022, o padre Paulo Ricardo, Frei Chico também foram citados em relatórios da Polícia Federal, e agora uma perseguição religiosa. Não pensa você que é só perseguição política, não. Primeiramente, você acha correto que você seja preso, tenha seu passaporte apreendido, passe numa emboscada no aeroporto pelas suas opiniões? Não pode. Perseguição política e religiosa é o que está acontecendo agora no Brasil. Olha, inclusive até para a gente fechar o assunto e trazer daqui a pouquinho a Lego, essa questão de opinião, inclusive, que você falou, de posicionamento, a justiça, teoricamente, era para ser cega, né? A gente está vivendo essa crise institucional, só para a gente lembrar aqui, inclusive, porque principalmente também declarações dos próprios ministros que agora viraram protagonistas de tudo. Quando você se lembra lá que o Barroso lá nos Estados Unidos falou para um brasileiro perder o mané. Discurso de isso ódio. não poderia existir. O ministro do Supremo não tinha que falar algo como isso. Derrotamos o bolsonarismo. E depois derrotamos o bolsonarismo. Missão dada é missão cumprida. Então, isso não é uma fala, você há de convir comigo, de um ministro do Supremo. Não tem que falar, primeiro, não teria que falar nem dar opinião de nada, porque juiz dá decisão ou profere decisões e nem tem que ser opinião, é decisão no alto do processo. Não tem que ser, na realidade, uma oposição política. Não existe crime de opinião, porque opinião não é crime. Essa é a diferença. Mas está sendo criminalizada pelo Alexandre de Moraes. Dar opinião com você fazer uma afirmação mentirosa. Aí sim, a partir do momento que você faz uma afirmação inverídica, mentirosa... Você é acionado na justiça num crime cível, né? Não de você estar mentindo é crime de Estado. A justiça é lenta até que... Fake news não é crime. Julgamento, não existe bora lá.